Olá, meu povo, boa tarde aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Pra você que tá vendo esse vídeo aí, olha aí. Olha aí, pessoal, olha aí, que delícia. A carne aqui, ó, costela com osso. Olha, uma batata e farofa, farinha d'água do Ceará, farofinha deliciosa, olha aí. Olha que pirão gostoso aqui, pessoal, olha. Olha que delícia, gente, olha. Uma carne com osso, uma verdadeira delícia, hein? Bom demais, viu, pessoal? Olha, olha que delícia, minha gente, ó. Olha que maravilha, eu vou até provar aqui pra você ver aqui, ó. Ó, que delícia, ó. Olha, farofa lá do Ceará, ó. Bom, muito bom. Melhor que mel. Olha aí, meu gente, ó. Merece até um like, viu? Até um like merece aí, ó. Olha que delícia de comida. Olha que delícia. Olha que delícia de almoço aqui na fronteira do Uruguai. Ali. É isso aí. Dê um like aí. Se inscreva no canal e dê um like aí. E bora almoçar que tá boa essa comida hoje, hein?